Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Estamos aqui começando a nossa live, gente, número 200. Tô chocada que faz 200 terças-feiras que eu estou aqui, toda terça-feira, às 7 horas da noite. Estou chocadaça. Nossa live número 200. Sejam todos muito bem-vindos aqui, então. Deixar o pessoal entrar aí. Hoje a gente vai, vou mostrar pra vocês como vocês vão mudar o subtom das bases de vocês de uma forma muito rápida, muito fácil e econômica, né? Já entrou? Aqui, é nos 3 pontinhos aí? Achei. Pronto. Estava colocando meu ajudante aqui como moderador. Boa noite para todo mundo. Já é meu compromisso de toda terça. Que bom, gente. Fico feliz. É o meu também, viu? Não importa onde eu esteja, a não ser que eu esteja assim, ó, num fuso horário muito diferente, ou já aconteceu de eu estar no meio de um voo nesse horário, porque senão eu tô aqui. Senão eu tô aqui, independente de onde eu estiver. Compromisso importantíssimo aqui com vocês, né? Enquanto isso, gente, quero saber de vocês como que foi o final de semana, se vocês tiveram muitos clientes, se vocês atenderam muitas pessoas. Me contem aí como foi o fim de vocês em relação à maquiagem, se vocês estão aí trabalhando com tudo, ou de repente agora talvez tá um pouquinho mais fraco para você, porque agora, não sei, né, metade do ano geralmente é um pouco mais calmo. Começo do ano é agitado, daí na metade do ano dá uma acalmada, depois final do ano o bicho pega, daí final do ano pega com força, né? Então eu gostaria de saber aí de vocês. Estou no trabalho, mas meu intervalo é nesse horário. Ai, que maravilha, gente, fico muito feliz. Atendi muito bem, ai, que bom. Entrei no curso ontem, seja bem-vinda. Angel Lopes, seja muito bem-vinda. Graças a Deus foi ótimo. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz por vocês. Final do mês dá uma parada. Eu ia falar pode crer. Acho que tô falando com meus amigos, mano. Essa semana compro o meu curso, graças a Deus não vejo a hora. Vitória, será muito bem-vinda. Agora começa a formaturas, verdade, gente. Agora começa a formatura, confirmação, casamento, setembro. Não sei se pra vocês, né? Mas aqui onde eu moro, setembro é bem puxado de casamento, né? Casamento, as noivinhas gostam. Inclusive eu tenho noivo agora em setembro. Nós estamos entrando em agosto, porém, entramos, né, em agosto, porém setembro tá aí, né? Batendo na porta já. Sábado agora eu tenho 5 clientes. Nossa, que maravilha, gente. Aí é que tá. O importante, inclusive, a gente saber o nosso valor, cobrar bem na maquiagem. Porque quando eu comecei, eu maquiava 14 pessoas no sábado. Quando eu comecei, não, né? Quando já trabalhava um tempinho ali, mas eu ainda cobrava menos. E aí eu fazia 14 pessoas. Só que depois eu comecei a cobrar mais, até que eu passei a atender no máximo 5, 6 pessoas. Porque você vai ver que quando você cobra mais, são menos pessoas mesmo que vão fazer maquiagem. Só que aquelas 5 que eu fazia, pagava as 14 e ainda dava mais. Entende? Então, assim, trabalhava menos, ganhava mais, isso é maravilhoso. Fala tudo sobre a campanha de ontem. Eu vou deixar pra falar no finalzinho, pode ser? Porque hoje eu tenho muita coisa pra ensinar pra vocês. E, antes de qualquer coisa, agora que todo mundo já entrou aqui, o pessoal tá entrando ainda, mas tudo bem, vou já começar com a nossa sabedoria da semana. A nossa sabedoria da semana é aquele momento, né, de reflexão, de eu falar algumas coisas assim que eu acho bem importantes para quem tá começando ou para quem já faz parte do mundo da maquiagem. Hoje o que eu vejo assim muito das pessoas, muitas pessoas que querem desistir, que estão desanimadas, então eu acredito que a sabedoria da semana ajuda, né, de alguma forma essas pessoas. Então hoje eu vou falar para vocês uma coisa que é muito importante. Eu acho que isso é tão básico e tão... Como é que eu posso explicar? Deveria tanto que todo mundo fazer isso, mas eu sei que muita gente não faz. Então, por isso eu quero deixar aqui o meu recado hoje. Não se deixem influenciar
por opiniões negativas, gente. Não deixa vocês serem influenciados, desanimados por opiniões negativas. Porque o que acontece? Quando a gente começa a contar alguma coisa para as pessoas, muitas pessoas não estão preparadas para absorver aquilo ali, não faz parte do cotidiano delas, e aí o que elas fazem? Elas gostam de dar uma opinião negativa ou levam para uma opinião negativa. E o que a gente faz? Não adianta a gente dizer que a gente é inabalável, que nada nos abala, que eu posso falar o que eu quiser, não tô nem aí, porque não adianta, gente. Quando alguém vem com uma opinião negativa, com um comentário negativo, ruim, a gente acaba se abalando, nem que seja inconscientemente. Conscientemente a gente até fala assim, não, dane-se isso aí, não vou dar bola. Mas inconsciente isso nos abala. Então cuidado com o que vocês falam para as outras pessoas, né? Para quem você tá falando. De repente você tá começando aí o seu negócio, né, de maquiagem, e você vai contar para uma pessoa que não vive essa realidade, uma pessoa que acredita, né, fortemente que para você ganhar dinheiro na vida você tem que trabalhar muito pesado num lugar que você odeia, mas que vai te dar um bom retorno. Talvez de repente ser gerente de um banco para aquela pessoa seja o auge do bom emprego. E na verdade a gente sabe que tem muitos maquiadores que ganham muito mais do que isso e que essas pessoas não têm noção. É que falta noção mesmo, sabe? Em todos os sentidos, né? Falta noção na hora de dar uma força, né? E não ser negativo e não ser aquela pessoa que puxa para baixo. E falta noção de profissão mesmo, né? Às vezes você tá contando ali da sua maquiagem, a pessoa já começa, mas é que isso aí é complicado, porque você não tem segurança nenhuma. Falou as pessoas que às vezes são funcionário público, né? E que juram que tem super segurança quando na verdade não tem nenhuma. Mudou o governo, meu filho, você tá super sujeito ali a ser, pé na bunda. Então ninguém está seguro em lugar nenhum. Não adianta vocês absorverem esses comentários negativos, essas pessoas que estão ali gorando seu negócio porque elas não entendem o que você vive, elas não entendem como funciona. E sabe de uma coisa? Às vezes até quando você explica, elas não entendem da mesma forma. Então você fica ali explicando, cansa falando, né? E elas não vão entender igual, porque as pessoas, elas entendem o que elas querem entender, elas enxergam o que elas querem enxergar. Então se você vem ali e começa a falar que, no começo eu gostava muito, né, de falar. Eu ficava muito empolgada, muito feliz, sabe? Porque eu conseguia, às vezes, num final de semana, tirar o que eu geralmente costumava ganhar um mês inteiro. E aí eu tinha o hábito, né, de chegar e falar, nossa, você nem sabe. E até que a gente vai aprendendo que quanto mais silenciosa e quieta a gente fica na vida, mais as coisas dão certo, né? E essas pessoas, às vezes, podem ser pessoas que gostam da gente, isso que é o pior, né? Às vezes você chega lá pra sua mãe, pra sua avó, né? Chega lá na sua avó, eu decidi largar meu emprego, vou viver da maquiagem. Deus que me livre, minha filha, não faz isso, que isso aí não é profissão, isso aí é só um hobby. Então, cuidado, que mesmo vindo de pessoas que a gente gosta, essas opiniões negativas, às vezes, são a realidade daquelas pessoas, não é a de vocês, tá? Então, muita coisa que eu hoje analiso 10 mil vezes antes de falar, porque eu percebo que não é por maldade, às vezes, que as pessoas fazem isso. A minha avó, por exemplo, não tô falando da minha, a minha nunca falou isso, não. Mas eu já vi muitos alunos meus falando assim, mas a minha avó, minha mãe falou isso, falou aquilo. E às vezes elas não falam por mal, pelo contrário, elas falam porque na cabeça delas elas estão te alertando, né? Estão querendo que você não sai fora disso, vai para uma coisa que vai te dar futuro, menina. Então elas não têm noção. E aí às vezes não é por mal, mas você ficando em silêncio tem mais coisa a ganhar do que a perder, tá? Então cuidado com isso, fiquem aí no silêncio de vocês e cuidado com as opiniões negativas. As pessoas, elas dão opiniões negativas quando você conta alguma coisa. Então não conte nada muito sério, nada muito importante. Guarda pra você, esse é o segredo da vida. Bora começar então a live falando então do nosso tema mudar subtons de base. Pensa num tema que eu amo fazer. Porque depois que eu aprendi a mudar os subtons de base, eu mudei de vida. Eu passei a levar nos meus atendimentos 3 cores de base e acabou. E é isso. E minha vida mudou. Então eu gostaria que todo mundo aprendesse. Linda minha caneca, né, gente? Olha só que fofo. É a Col, a Moca, a Lois, o Lohan, o Max e eu. Esse aqui era uma foto que ela pegou, a menina que me deu a caneca e fez. Que lindo, né?
Eu lembro que a sua avó ia de modelo nos cursos, uma fofa, é verdade, gente. Ela ia mesmo, né, Taylor? Ela ia. Ela sempre era minha modelo de make. Minha avó sempre gostou muito de maquiagem. Eu acho que eu aprendi até a gostar de maquiagem com ela, que ela era piruona, ela é piruona ainda até hoje. Então foi com ela mesmo que eu aprendi a gostar. Enfim, agora vamos aprender a utilizar o círculo cromático para a gente fazer essa mudança de subtons, porque sem aprender isso a gente não consegue mudar os subtons das bases, tá? Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos analisar qual é o subtom da base que a gente tem hoje nas mãos, né? E qual é o subtom que eu quero criar. Então, gente, tudo vai depender do subtom que você tem na mão. Então, às vezes tem gente que fala assim pra mim, ah, Natane, se eu colocar um amarelo na base... Não, gente, mas se você colocar um amarelo na base, depende de qual é o subtom dela atual. Se ela for neutra, ok, né? Daí não tem subtom, então você pode colocar um amarelo de boaça, mas às vezes tem que tomar cuidado, porque se você pegar uma base amarela e colocar mais amarelo ainda, você vai fazer a base da Marge Simpson, da Lisa Simpson, e não de uma pessoa, né? Então, cuidado, porque eu já vi muita gente errando feio também nessa questão de cor, aí bota cor demais, deixa a pessoa verde demais ou amarela demais. Cuidado com isso, tá? O marido às vezes não bota muita fé. Poxa, que triste, viu? Porque o marido deveria ser a pessoa que mais bota fé, sendo que é a pessoa que divide a vida com você, a casa com você, as responsabilidades da vida com você. Então, ele deveria ser a pessoa número 1 a acreditar e botar uma fé e dar um impulso, né? Você tem só uma opção de base no site? Hoje sim, gente. Hoje só tem uma porque a gente tá sem as cores, tá? Pele é tudo. Nossa, pele é tudo. Isso é um fato. Porque ontem, inclusive, quando a gente fez as fotos ali da call, o foco foi pele. O olho foi bem simplesinho, mas quando uma pele tá bem feita, ó, não tem olho que faça falta, tá? Uma pele bem feita, você nem precisa de olho. O site, gente, ele não tem uma data específica de voltar as cores, tá? Então, eu vou avisar aqui pra vocês, mas a previsão é que seja mês que vem. Aliás, esse mês, nós estamos em agosto, esse mês, tá? Bom, vamos começar então entendendo um pouquinho do círculo cromático. E aqui a gente tem todas as cores, né, do círculo e aprendendo que as cores opostas se neutralizam. Então, por exemplo, se eu tenho uma base amarelada, eu tenho o roxo para deixar a minha base neutralizada. E aí, vocês vão aprender que dependendo do subtom que a sua base tem, você vai ter que primeiro neutralizar para depois acabar colocando ali uma corzinha, né, o subtom que você deseja. Hoje, gente, eu vou falar para vocês a realidade. Eu enxergo mais do que 4 subtons nas pessoas. Eu enxergo subtons que são diferentes, por exemplo, dos 4 que eu vou falar hoje, e são específicos, mas aí você tem que já ter treinado muito e um olhar muito assim. Eu prefiro começar, para quem às vezes ainda não tem esse olhar, com 4 cores de subtom. Eu acho que assim, hoje, muitos maquiadores enxergam um só, que eu vejo muito em vídeo ainda que a galera taca pau no amarelo, né? E tem maquiador famosão aí fazendo isso. Então me dá até um negócio. Porque, cara, pelo menos esses 4 eu acho que todo mundo deveria saber. A partir desses 4, existem outros sim que são, como é que fala? Variações desses 4. Então, por exemplo, a gente tem um subtom rosado, mas ele pode ser rosado mais para avermelhado, mais quente, e ele pode ser um rosado mais esfriado, mais pro frio, pro violeta. Então, esse rosado ele pode ter uma variação. É por isso que eu enxergo mais de um numa mesma, né, no mesmo rosado. Igual o amarelo, né? Igual também o oliva, que ele pode ser mais quente, pode ser mais frio. Ele pode ter mais azul ou ele pode ter mais amarelo dentro do oliva, sabe? Então esse oliva ele pode estar mais esfriado, mais azulado, e ele pode estar mais amarelado. Então ele pode estar mais quente. Então tudo vai depender. Mas o que eu quero dizer pra vocês, nossa, eu tô com a coceira aqui e não dá pra coçar. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que existem variações dentro desses 4, porém, eu acho que é bem interessante todo mundo começar por esses 4. Se você enxergar esses 4, já tá assim, ó, lá na frente, né? Tendo em vista que tem pessoas que não enxergam nem 2. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante todo maquiador saber.
Não tem coisa mais triste do que você ver uma maquiagem que o corpo da pessoa é de outra cor do que a cara dela. Então, né, e eu vejo muito isso. Então vamos começar. Eu vou pegar a base blindada 2. Eu trouxe uma escura também, pra gente, uma 6 aqui, pra gente fazer com variações, tá? De cor. Mas eu vou pegar aqui a minha espátula. Esse oliva eu tenho dificuldade de enxergar. Olha, eu por muito tempo tive também, Thaisa. Eu não jamais julgarei você. Jamais julgaria ninguém, né? Por nada também. Mas enfim, jamais te julgaria porque eu demorei demais pra entender esse oliva. Esse oliva pra mim era tipo, que merda é essa? Que eu não entendo o que é esse oliva. Só que você só vai aprender quando você aprender a fazer uma base do zero. Pegar cores primárias e fazer uma base do zero. Aí você vai conseguir entender o que é esse oliva. Enquanto você não fizer esse exercício, você não vai conseguir, assim, eu acredito, né? Talvez você até consiga, mas eu acho muito mais difícil você olhar e falar, aquilo ali é oliva. Você aprende quando você bota a mão na massa, porque daí você tá criando a cor e aí você fala, então é assim que fica oliva. E por incrível que pareça, quando você pega uma pele oliva, você já saca na hora. Sabe? A pele oliva, quando você bota uma base amarelada, a base fica quente em relação à pele. Muitas vezes, né? Mesmo que seja um oliva quente. Se você pega uma base amarelada, tipo bem quente mesmo, e coloca numa pele oliva, você fala, cara, ainda não é isso. E a pele oliva, quando ela é uma oliva assim mais quente, ela passa tranquilamente por uma pele amarelada, que muitas pessoas confundem, né? Mas aí quando você bota a base amarela, não fecha. Você olha e fala assim, não tá legal. Ontem, inclusive, olha só que legal, ontem eu maquiei uma modelo que eu nunca tinha maquiado antes, a Letícia, e ela veio de São Paulo para nossa campanha ontem, e quando eu fui maquiar ela, a gente estava na pousada, uma luz assim péssima, eu não sou acostumada a levar ring light, não sei o que lá, acho muita frescura. Falei, não, vai com a luz da janela. Ela ainda falou assim, nossa, mas tu vai fazer sem luz, nada? Eu falei, vou fazer sem luz, na raça. Se precisar ajustar, depois eu ajusto, entendeu? E muito provavelmente vai ter que ajustar, é a vida. Só que eu vou estar lá, né, no meio do rolê, então se eu precisar ajustar, eu ajusto lá na hora, tudo certo. A luz que eu fiz, ela não era a mesma luz do sol depois, então a gente foi ajustando. Mas aí a questão é que o seguinte, na hora que eu olhei a pele dela, eu já saquei que ela era oliva. E é engraçado, porque ela é ruiva, né? E a gente tem na nossa cabeça que às vezes ruiva vai ter uma pele mais rosada, ou vai ter uma pele mais, enfim, uma pele rosinha, né? Geralmente a gente imagina que ruiva tem uma pele rosinha, e ela era ruiva, e a pele dela era oliva total, de bater o olho e falar, é oliva. E aí eu levei a base da Colcor 3, que é uma base mais amarelada. E aí eu tinha levado também os Color Fix da Danessa, levei o azul e levei o vermelho. Então eu botei um pinguinho do azul e fechou. Ficou exatamente o subtom dela. Eu só não parei pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês depois nos stories e tudo, porque eu tava com pressa. E aí eu tinha, né, umas outras preocupações além de mostrar o subtom em vídeo. Então eu não parei um minuto, porque foi bem corrido. Mas assim, seria um bom exemplo. Essa menina, ela é oliva. Bom, vamos começar então. Paula, eu já reparei isso, tá, do iPhone. Eu acho que ele dá uma captada diferente. Inclusive, ontem eu passei por isso. Eu olhava pessoalmente, estava idêntico. E na hora que fazia o vídeo, parece que o rosto estava diferente. O subtom estava diferente. E aí eu descobri que isso tinha a ver também com a lente, tá? Olha só que loucura. A lente do iPhone, eu tenho o 13, tá? O 13 Pro. A lente 1, que é aquela do meio, que é a que pega normal, é a lente normal que tem ali, deixava... Quando pegava a minha modelo ontem, onde eu visivelmente ela estava de acordo da cor, eu olhei na câmera do fotógrafo, estava igual, na câmera do videomaker estava igual, e no meu celular, na lente 1 lá, na lente 1 não, na 1x lá, que é a do meio, vi a diferença. E aí eu botei na lente 3, que é a mais 1, e ficou idêntico, ficou perfeito, não tinha mais aquela diferença. Então, eu acredito que a lente influencia, tá? Do celular, agora falando. Por isso, eu prefiro ver pessoalmente. Olhar pessoalmente e ficar confiando nos meus olhos, tá? Porque a lente,
sempre vai ter interferência, né, gente? A câmera ela não capta 100% fiel da realidade que a gente está assistindo. E a prova disso é que a lente 1 ficava diferente da 3, né? A cor mudava. Uma ela ficava perfeita e a outra ela ficava um pouco diferente. Então, sim, isso é possível, Paula. A lente do celular mudar um pouco esse subtom, tá? Ai, obrigada, gente. Essa plaquinha, né? Eu amo ela. Bom, vamos começar então com a base 2 aqui. Eu vou colocar a 2. Essa aqui é a cor 2, tá? E vou colocar a cor 6. E nós vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui os subtons destas bases. Olha só. Quando você analisa a cor, muitas vezes você vai ter que analisar por comparação. E aí é um pouco mais difícil, né? Porque você vai ter que ter uma outra cor para comparar, né? No seu... Enfim. Mas aí depois você vai se acostumando, né? Você vai aprendendo e vai se acostumando e não vai precisando mais ficar comparando. Você vai bater o olho e vai falar, ah, esse aqui é amarelado. Mas isso depende muito, tá? Mas olha só, essas duas aqui são amareladas, porém essa daqui é mais esfriada. Visivelmente mais esfriada. Então, eu vou colocar aqui na minha mão. A 2 é exatamente a minha cor. Só não é o meu subtom exato. É a minha cor, não é o meu subtom exato. Como que, tipo assim, quando eu vou usar, que nem eu tô aqui, assim, uma blusa assim, uma coisa assim, eu passo ela sozinha. Às vezes eu também dou uma corrigidinha com o pó 1,5. Ele é rosadinho, então ele dá uma quebrada nesse amareladinho. Então, às vezes eu não corrijo nada e o pó ele já acerta. Quando eu tô me maquiando, né? Mas quando é uma coisa muito importante, um evento muito importante que eu tenho que estar impecável, aí eu corrijo pra mim. E como que eu corrijo pra mim? Lilás. Vamos pegar então o círculo cromático. Como é que vamos corrigir a base da Natane para a Natane, né? Porque não é o meu subtom esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. A base tem o fundo amarelado, você vê isso visivelmente, principalmente em comparação com a minha mão aqui. Você vê que ela tá mais amarelada do que a minha mão. E aí, você vai vir aqui no amarelo e vai ver que a cor que neutraliza ele é roxo. A cor é roxo, violeta, roxo. Então, por isso que eu uso essas duas cores aqui, porque as duas juntas dá roxo. Então, eu vou pegar aqui e colocar na minha plaquinha. Ó, essa live aqui, gente, ela é um curso. Estamos comemorando a live número 200 aqui. E por isso eu resolvi dar esse conteúdo que tá dentro até do meu curso, do Expert, do Colorimetria. Falo isso dentro do Pele Blindada também. Eu acho que não existe separação, né? Dentro do Pele Blindada eu sou obrigada a ajustar a base e fazer a cor perfeita da modelo. Porque uma vez que você entende de tom e subtom, você não consegue, não tem como desver, né? Eu costumo falar, uma vez que você vê, não tem como desver. Então, se não tem como desver, não tem como eu estar lá ensinando pele blindada e não falar de colorimetria. É impossível. Eu vou botar um pouco mais de azul, porque esse azul aqui é menos intenso, tá? Dentro do Pele Blindada tem uma aula da modelo de pele oleosa. Na aula que eu não utilizo Call Beauty, eu estou utilizando outra base. E aí eu falo ainda que eu vou ajustar, eu ajustei tudo dentro do curso, tá tudo lá explicadinho, inclusive. Ó, vou botar aqui, inclusive o Pele Blindada está aberto, tá, gente? Quem quiser, o link está na bio. Vocês podem tirar dúvidas aqui se vocês tiverem também em relação a isso. Ó, concordam que ficou violeta? É violeta, certo? Certo. Uma coisa que vocês vão ter que entender é que tem cores de produtos, né, de marcas diferentes, que as cores vão ser numa intensidade diferente. O que significa isso? Significa que um BT Velvet pode ter uma intensidade diferente, por exemplo, da Nessa Merix. Tô dando um exemplo, tá? Os meus preferidos, assim, de corrigir bases são os primários, que é o Primary Color. Primary Color não, desculpa. Primary Yellow. Aí ela tem o Primary Red, Primary Blue, porque são as cores primárias exatas. Essas daqui da Bruna não são as cores exatas primárias, mas eu uso e também funciona e tá tudo certo. Eu acho que assim, a gente usa o que a gente tem, tá? Até ontem, ninguém nem diferenciava muito. Ontem eu tô brincando assim, mas até, sei lá, uns anos atrás, o pessoal nem fazia muita questão de diferenciar o que era amarelo, neutro, oliva. Então agora que a gente sabe, é muito fácil de ajustar. Não precisa ser um baita produto profissional específico. Um BT Velvet corrige. Então eu vou pegar aqui o roxo, o violeta que eu criei
Com as cores, olha só. Watermelon, que é a melancia da Bruna, e o Royal. Não tem problema nenhum que esse Royal é um pouco mais neon, tá? Não faz diferença alguma, não tem problema. E aí você percebe que a intensidade da cor, eu falava disso, a intensidade da cor, ela vai mudar dependendo da marca. Então vai ter marca, por exemplo, que o azul ele é intenso demais, e vai ter marca que o azul é um pouco menos intenso. Eu coloquei quantidades iguais aqui de azul e vermelho na plaquinha. Eu botei uma pingada de cada e eu mostrei pra vocês que tava uma quantidade bem similar. E aí o que aconteceu? Na hora que eu misturei, o vermelho sobressaiu. Isso significa que ele é mais intenso que o azul. O azul costuma ser mais intenso. Geralmente, em todas as marcas, o azul é muito mais intenso. Só que isso depende de quanto de pigmento foi utilizado na fabricação dele. Às vezes não foi tanto pigmento assim, logo ele vai ficar menos intenso. E aí você tem que perceber isso com seus olhos. Na hora que eu apliquei, eu não senti que ficou violeta. Eu senti que ficou avermelhado, ficou um vinho assim, né? E aí eu falei, bom, vou botar mais azul. O azul é menos intenso. Talvez se você usasse outro produto não seria assim. Talvez você teria que colocar quantidades iguais. Então isso vai depender da intensidade de cada produto que você utiliza. Outro que eu gosto de usar bastante é o da Bendita Make. Eu vou até tirar aqui, ó, Bendita Make, da Raquel. Esses produtinhos aqui se chamam Pasta Power e ela tem as cores primárias, exatamente as cores primárias, tá? A Bruna tem um que é muito mais primário do que esse aqui. Se eu não me engano é o Mustard, que é a cor mostarda, porque a cor primária do amarelo primário, ela é mostarda mesmo. E acreditem, a cor que a gente faz base, que eu já fiz pessoalmente, assim, já misturei no potinho cor de base, a cor 8 da Col, que foi a cor mais difícil da gente criar, fui eu que fiz. Fui eu que fui lá na fábrica, criei ela nos potinhos e fiquei testando até chegar na cor que eu queria. Então, né, os pigmentos que são utilizados dentro da base, que eu tive acesso ali para fazer a amostra, são exatamente dessa cor. Exatamente. O amarelo é exatamente dessa cor. E é por isso que esse amarelo aqui não serve, porque ele é mais esbranquiçado. Se você for fazer uma mistura de base de pele negra, por exemplo, ele já não serve porque ele tem branco dentro, tá vendo? Então, você tem que usar a cor pura. Nesse caso, ou o Mustard da Bruna, que eu não tenho, mas eu não ia deixar de mostrar pra vocês essa opção que eu acho muito econômica e muito boa, ou o da coisa aqui, da Raquel, ou da Danessa, que também tem as cores primárias, tá? Bom, vamos lá. Próximo, então, já falei tanto que secou o negócio aqui, Jesus. Então, eu vou pegar aqui a nossa base, já ia botar o dedo. Vou pegar aqui a nossa base 2 e vou agora trazer um pouquinho esse lilás. E aí vocês vão perceber, eu vou botar um pouquinho mais da base 2, senão vai ficar pouco produto. Mas vocês já vão perceber aqui, eu botei um cisco, tá, desse BT Velvet. Mas vocês já vão perceber que mudou o subtom. Mudou ou não mudou? Mudou. Do jeitinho que ele tá aqui, vou botar até um pouquinho mais aqui. Às vezes você tem que cuidar pra não botar colorido demais. Não vai deixar a pessoa colorida, gente, por favor. Eu já vi maquiador dando uma erradinha nesse tantinho aí que tem que pôr de pigmento. É bem pouquinho. Você não pode deixar a base com cor de colorida, né? Tá, vou pegar aqui então e botar do ladinho da minha mão. No outro lado aqui, ó, essa aqui é a cor 2 da Col. Que quando eu estou até um pouquinho, peguei só um pouquinho, o meu subtom muda. Olha só que interessante. Eu fico mais amareladinha quando eu pego o sol. Quando eu não peguei sol, eu fico mais rosada mesmo, meio, né, enfim, meio neutra. E aí vou colocar aqui, né, na minha mão, vou colocar a base 2, que a gente acabou de colocar o lilás, ou seja, acabou de neutralizar. E agora vocês percebem, eu não sei se dá pra perceber, que olhando de longe, essa daqui combina muito mais com o subtom da minha mão do que essa daqui. Conseguem perceber isso? Se eu trouxer pra longe assim, ó, essa daqui quase some na minha mão. Enquanto que essa vocês acham bem mais visível, ou não? Me contem o que vocês acham. Porque essa 2 aqui pra mim, do jeitinho que eu mudei aqui, ficou exatamente o meu subtom. E o meu subtom, então, é o quê?
é esse neutrinho ali, né? Eu sei que o neutro, especificamente, o neutro, ele não existe, porque de fato tem um subtom aqui, né? Não é nada. Ele tá puxando aqui mais para um lilazinho mesmo, uma cor mais fria. Mas a gente chama de neutro porque não tá puxando nem para um nem para outro e porque a gente neutralizou a cor amarela. Então, olha só. Esse roxo, gente, eu fiz com esses dois aqui, ó, BT Velvet. Esse aqui é o Royal da Bruna Tavares e esse aqui é o Watermelon. Acho que é isso, Watermelon, que é o vermelho. Então, esses dois juntos, isso aqui daí é lá do prezinho, né, gente? Azul com vermelho, dá roxo e assim vai. O que a gente tá fazendo aqui hoje é neutralizar. Isso eu não lembro de ter aprendido lá no prezinho. Mas isso aqui, né, amarelo com azul dá verde. Azul com vermelho dá roxo. Isso a gente já sabe, isso a gente já nasceu decorando, né? Agora, isso aqui, se você não souber de cabeça, você pode estar utilizando o círculo cromático. Esse círculo cromático aqui, ele me mostra, então, esse e todos eles, né, que tem que ser iguais, vão me mostrar que o amarelo, para ser neutralizado, eu preciso do violeta. E é por isso que eu criei o violeta aqui, para neutralizar. E olha só como neutralizou. Quando neutralizou, todo mundo fala da música da Xuxa. Acho que eu não tive infância, que eu não sei essa música. E nem quero saber, porque senão eu vou ficar com ela na cabeça, igual eu tô com a da Barbie já faz 2 semanas. Eu não aguento mais ouvir a música da Barbie na minha própria mente. Vocês entendem? Que eu acordo ouvindo essa música, eu vou dormir ouvindo essa música, e às vezes eu não estou nem no celular e essa música tá na minha cabeça, eu não aguento mais. Então eu nem quero saber, porque as da Xuxa gruda, né? Deus que me livre. Bom, foi só um desabafo. Vamos continuar aqui então. Vou pegar a cor, a cor 6, e a gente vai fazer a mesma coisa. Então a cor 6, gente, ela tem esse fundo amarelado também. Eu vou botar ela aqui na minha mão, só que ela é mais intensa, né? E aí você tem que entender uma coisa, quanto mais intensa a cor, mais ela vai mudar na hora que você aplicar na pele. Tipo assim, entendam uma coisa, na minha mão essa cor fica quente. Provavelmente se eu pegar uma pessoa deste tom, ela vai ser mais fria. E se eu passar na mão dessa pessoa, vai ficar mais fria. E se você passar na mão de uma pessoa que tem um subtom diferente do meu, essa cor muda. Então não tem como, sabe? Você pode tentar adivinhar a cor que tá dentro do vidro, mas a cor que vai reagir na mão, você não tem como saber. Então, a gente tá vendo aqui que essa cor, ela tem, né, esse fundo mais amarelado e que na minha mão ela tende a ficar mais quente, então ela fica mais laranjada. Se eu colocar numa pessoa, por exemplo, que é do tom mesmo, ela é mais esfriada. E aí se você pegar, por exemplo, a cor 4 da Col, que de fato é mais laranjada, no vidro ela é mais laranjada, e botar essa do lado, você vai ver que essa é muito mais fria do que a 4. E as duas são escuras, né? A 4 também é mais escura. Essa é a 6. E aí você vai ver que entre a 5 e a 6 é bem mais fria. E as duas são escuras, né? Então, mas vocês estão vendo o laranjado amarelado por causa do meu subtom. É isso que eu queria que vocês entendessem. Porque se você colocar numa outra pessoa, provavelmente que tenha essa tonalidade, você vai ver que ela é diferente. Bom, vamos começar então. Vamos, né, fazer aqui a função de neutralizá-la. De fato, gente, o que tá no vidro não interessa muito, porque ele vai mudar dependendo da pele que você aplicar. Na hora que você aplicar a cor, ela vai mudar. E aí a gente tem que analisar o que ficou aqui. Na minha mão ela ficou mais quente, né? Ficou mais laranja, assim. Então você vai analisar isso aqui. Para neutralizar o laranja, é o azul. Não tem muito segredo, né? Então se você for ver aqui, é o azul. E aí a gente pode analisar aqui, botar um pouquinho do azul, e você já vai ver que vai neutralizar. Vai esfriar também, obviamente. Eu vou botar direto aqui na plaquinha e depois a gente coloca aqui na minha mão, tá? Se eu achar que foi muito, daí eu boto mais a base. Então, Gabriela, é bem isso, essa é a ideia, né? É você trabalhar com poucas cores e saber fazer tudo. É que nem quando eu vou sair por aí, eu saio com 3 cores no máximo. E a branca, né, obviamente. Ó, então botei aqui um pingo de azul, vamos ver se vai mudar na minha mão agora.
E eu vou ter que colocar, acabou o espaço aqui, ó. Ó, tá dando pra ver? Foi bem pouquinha a mudança mesmo. Vou botar um pinguinho mais do azul. Pra ver se... Eu fiquei com medo de botar demais e botei de menos. Qualquer coisa eu já boto direto aqui na minha mão. Mas dá pra ver, né? Ela neutralizou. E é engraçado porque quando a gente faz a base, e eu falo, por exemplo, para colorimetrista lá que faz base, quando a gente fala neutralizar, ela fala que para eles isso significa uma base acinzentada. E é de fato, né? Se você vê, a cor fica mais acinzentada. Ó, essa tá mais acinzentada do que essa, em relação a essa, tá vendo? E essa também, tá bem mais acinzentada em relação a essa. Então, cada vez que eu falava neutralizar, ela sempre falava assim, ah, então mais acinzentada. E eu, não, eu não quero uma base cinza. Mas se você for ver, não é acinzentado porque deixou cinza, é acinzentado porque em relação à cor que ela era, ela fica mesmo. É normal. Agora, ó, vocês percebem que ela fica levemente assim, mais acinzentada? Agora ela tá neutra. Então, desse jeito que ela tá aqui agora, você vai ver que a partir disso, você vai conseguir criar um novo subtom. E aí você vai escolher. Ah, eu quero neutro. Pronto, já neutralizou. Ok? Ah, eu quero oliva. Oliva é o quê? Verde. Aí você vai colocar um pouquinho de verde. Por isso que se você tiver isso aqui, você tem tudo. Porque essas duas aqui, juntas, elas vão criar o verde. Ela não fica opaca não, tá? Eu acho que é porque ela tá aqui, ó, no canto da minha mão. Aí quando eu coloco de frente, ela não faz brilho. Mas, ó, se eu virar de lado, ela tem brilho. Tá vendo? Ela não tá opaca. Ó, continua o brilho dela. Mas é que assim, gente, o brilho ele só aparece na luz. E como eu coloquei na lateral da minha mão, na hora que eu faço assim não dá pra ver, porque não tem luz aqui. Só tem luz aqui. A luz tá na minha frente. Mas se eu viro de ladinho, ó, o brilho tá aqui. A base da cola é acetinada, né? Ela tem esse vício, ela não é uma base opaca. Tá, a gente já vai falar sobre clarear e escurecer, tá? Já vamos falar sobre isso. Bom, vamos então para próxima cor, né? Agora que eu tenho a minha base neutralizada, eu consigo então criar um novo subtom. Vamos fazer o oliva, que eu acho que o oliva ele é bem legal para todo mundo saber, já que todo mundo tem uma dificuldade sempre maior em identificar, né, a cor oliva. Deixa eu só limpar minha plaquinha aqui pra gente começar do zero. Só que aí se você tiver uma base neutra, você vai lá e bota verde, né? Que é o que eu falei. Mas se você não tem uma base neutra, você nem precisa colocar o verde. Você pode, de repente, juntar com o subtom que ela já tem. Olha só que interessante. Nem sempre você precisa neutralizar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. A minha base não é amarela? É amarela. Vamos pegar aqui a 2 de volta. E o oliva, ele não é verde? Amarelo com azul não dá verde? Então pronto, eu tenho um oliva aqui agora se eu colocar o azul já. Eu não preciso criar uma neutralização primeiro para depois colocar o verde, sendo que eu já tenho amarelo, é só botar azul. É tão fácil. Eu vou colocar aqui do ladinho, ó, e mostrar pra vocês aqui. Então eu vou pegar aqui... Ah, vou misturar tudo e se precisar eu coloco mais base. É mais fácil. Vai precisar. Ficou cor de avatar, sei lá, uma cor bem nada a ver. Isso é o que acontece quando você coloca excesso de colorido. Não pode. Vamos botar mais base. E ó, vou colocar aqui. E agora sim, agora ficou a cor que eu queria. Então pronto, agora eu tenho uma base oliva. Por que oliva? Porque ela é levemente mais esfriada do que a amarela, por exemplo. Vou pegar aqui e colocar aqui, ó. Acho que aqui cabe bem. Aqui vai caber bem essa nova cor. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Outra coisa que acontece com muita frequência e que as pessoas a maioria não tá nem preparado para essa conversa, mas eu já expliquei 1 milhão de vezes, eu costumo corrigir
sempre esse erro que as pessoas falam, que é o seguinte: a base oxida, a base oxida. Gente, para de falar que a base oxida, porque nenhuma base oxida, né, para começar. A não ser que tenha, não sei, a não ser que a base tá com algum problema mesmo. Porque a base, ela só escurece, ela não oxida, ela escurece. Todo pigmento, quando seca, escurece. Tá, Nathalie, mas por que eu tenho a base da Dior e ela não escurece, então? Já que ela não oxida, ela não escurece. Porque a base da Dior não seca rápido. Provavelmente você não vê quando ela seca. Tem base, gente, que demora 3 horas para secar, sabia? E aí o que acontece? Na hora que você aplica, linda, mara, perfeita, maravilhosa, fechou, daqui 3 horas você fala assim, nossa, parece que eu tô mais escura, parece que eu tô mais laranja. Ou quando você maquia alguém, né, do casamento ali que você tá, tipo assim, tô num casamento aqui e vou maquiar todas as convidadas. Aí você maquiou uma primeiro. Quando você maquiou uma primeiro, você fez depois outra, e outra, e outra, e outra, e outra. 5 horas depois, você ainda tá vendo aquela primeira, porque ela tá ali ainda na tua cara, né? Vendo ali com as madrinhas e tal. E aí você fala, isso que tá meio laranja essa mulher. Não sei, parece que agora a cor não bateu na hora que eu fiz, tava tão bom. Se isso já aconteceu com vocês, contem aqui pra mim se já aconteceu isso com vocês. Só fala assim que eu já vou entender. Se isso já aconteceu com vocês, é porque acontece exatamente o que eu falei. Todo pigmento, ele escurece quando seca. O que acontece com as bases que não escurecem, a seus olhos, né? Porque às vezes não é só... enfim, ela não escurece pra você, é porque ela demora muito pra secar. Tem muitas bases que nem seca às vezes. Só quando você passa pó ela seca. E você pode deixar ela na tua mão, sem passar pó, 24 horas e se você encostar ela borra. Porque ela não seca. Então isso é muito comum acontecer. E aí as pessoas falam assim, mas a base da cola oxida muito. Não é que ela oxida, ela simplesmente escurece, né, mais rápido, porque ela seca mais rápido. Vocês já perceberam que a base da cola seca rápido, né? Então você aplicou, daqui meia hora ela tá seca já. E aí meia hora você nem terminou a maquiagem ainda. E aí por isso que você vê tão fácil que ela seca, mas é porque ela foi feita para secar mais rápido. A maioria das bases não seca em meia hora. Não seca. A maioria seca no mínimo aí 1h30, 1 hora. É difícil menos do que isso. Entendeu? Então, é isso. Eu ficava com o rosto laranja. Eu sentia que a Studio Fix é assim. Ela escurecia muito. Então, ela escurece mesmo, tá? Bastante. E toda base que é a base de água e que o pigmento entra em contato com a água... Tipo assim, o que é o pigmento entrar em contato com a água? A base, que é a prova d'água, geralmente não acontece isso tanto. Mas a base, que ela é a base d'água e não é a prova d'água, geralmente o escurecimento ali do pigmento é muito maior. A nossa química falou que tudo que é a base d'água tende a escurecer muito mais. Então é complicado, né? Ou o produto é a prova d'água. Então, assim, ele é a base d'água, mas não entra em contato com a água, entende? Porque tem uma película ali que não faz entrar em contato. É uma loucura, né? Química também é um outro rolê, assim, que é muito difícil. Mas eu acho que... Enfim. Não é possível que só eu que não percebo. Acho que você nunca parou pra olhar, talvez. Nunca parou, assim, pra tipo, vou prestar atenção nisso. Pode ser também. Mas, realmente, a base da cola escurece mesmo. Mas isso não é oxidar. Tanto que a própria base, a gente utiliza pigmento revestido nela, né? E aí eu lembro que quando a gente começou a fazer as bases e as pessoas começaram a falar, porque a base oxida. E aí eu falei pra química, ela riu. Ela falou, Natânia, é que o que tu tá falando não tem como. A base, tipo assim, o pigmento é tratado, não tem como oxidar. Daí eu, como assim? Então me explica, por que as pessoas falam que oxida? Ela falou, não, o que acontece é que escurece, o pigmento escurece e a base seca muito rápido, então é perceptível, né? As pessoas enxergam. Diferente de outras bases que você não vê secar, que você vai secar depois de 3, 4 horas, o que não seca mesmo, né? Nunca seca. Então, eu, né, Natane, prefiro que a base escureça na minha frente e que eu possa ajustar enquanto ela tá escurecendo, do que vai escurecer 3 horas depois que eu já passei o pó, já fiz tudo. E a da Col, ela começa a secar imediatamente.
Então você vê que antes de você terminar de passar a base, ela já vai estar da cor que ela vai ficar. E eu acho isso muito melhor do que você ver 3 horas depois que a pessoa já tá com pó, já tá finalizada, não tem mais como arrumar, entendeu? Então é isso, mas fora isso, depois de 2, 3 horas ela não escurece mais. Aí você vai ter a cor fiel que vai ficar. E toda a base vai escurecer, principalmente as mates, tá? As que não vai mudar de cor são as mais hidratantes. E aí, porque elas não secam. Então, acho que é isso. Gente, então, ó, fizemos aqui a base neutra, neutralizamos pro oliva. Agora vamos criar uma base rosadinha. Então, olha só, aqui eu tenho uma base esverdeada, porque eu coloquei o azul na base amarela, ela ficou oliva. E vamos pegar aqui, ó, verde, né, oliva. Qual que é o contrário? Vermelho. O contrário do verde é o vermelho. Bora botar o vermelho, então, nessa base e ver ela ficar neutra de novo. A gente poderia brincar disso o dia todo. Pegar qualquer cor, neutralizar, mudar. O que eu não posso fazer, que algumas pessoas já me falaram isso, então aqui é só pegar essa base aqui e botar amarelo? Não, não é. Porque dependendo do subtom dela, isso não vai dar certo, tá? Ai, gente, eu vou tacar o dedo aqui. Taquei o dedo. Ó, você vê ela cinzentando na hora, neutralizou, tá vendo? Olha só. A diferença que tava aqui. Vou aplicar ela. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Vou aplicar ela... não, tô sem espaço. Vou aplicar ela aqui, peraí. Aqui, ó. Já neutralizou de novo, tá vendo? Ó, aqui já secou, aqui já tá diferente. Mas depois eu acredito que quando essa secar vai ficar próximo. Não é assim, nossa, que diferença. Mas ela muda sim, tá? E aí é bom você ficar ligado já, porque você se acostuma, né? Todo mundo se acostumou com a Studio Fix da MAC. E a Studio Fix escurece muito mais. A Studio Fix realmente, no começo eu tinha dificuldade, mas depois a gente se acostuma. É normal. Porque toda base faz isso. O negócio é que você tem que saber colorimetria. Essa é a diferença, tá? Kerly, como deixar a sua base 4 oliva? Veja bem, aquilo que eu falei. Primeira coisa que você tem que saber, qual é o fundo que ela tem. A 4, eu já sei que é um fundo laranjado. Eu já sei porque, né, a gente criou as cores, então eu que sei porque fui eu que escolhi as cores. Então, a gente tem um fundo laranjado. No caso de quem não sabe ou de que tá usando outra marca, eu tô usando Dior, não fui eu que criei Dior, eu não vou saber. Então, o que eu costumo fazer? Analisar e, se for preciso, comparar. Colocar uma do ladinho da outra e conseguir fazer uma comparação, tá? Mas como, né, enfim, eu já sei qual é a 4, eu já vou te falar. Ela é laranjada. E se você tem uma base laranjada, olha só, vou pegar aqui o laranja e aí você neutraliza com o azul. Então, você me perguntou como deixar 4 oliva. Se eu tenho a 4 laranjada, eu boto um pingo do azul, né, pra deixar ela neutra, e depois eu boto um pingo de verde. Você pode ter verde assim também, ó, pra facilitar a tua vida, tá? Nem sempre você precisa só andar com as cores primárias. De repente, se você tem um BT Velvet verde, pô, já mão na roda. Eu tenho um BT Velvet que ele é lilazinho. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é lilás. E aí, pra mim, Natane, que sou... desse subtom aqui, né, mais pra esse do que pro outro, eu, ao invés de ter que misturar esses dois, eu já tenho um lilás, um roxinho, e aí eu boto assim, um pingo do roxinho é prático, muito mais prático até do que ficar fazendo também essas misturas, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que nos atendimentos a gente pode sim ter só isso aqui que já resolve. Eu vou ensinar vocês a clarear e escurecer um pouquinho, tá? Vamos lá rapidão, porque vai acabar minha live, já vai dar 1 hora aqui. Nossa, a gente passa muito rápido. Passa muito rápido. O que vocês querem saber da campanha de ontem? Qual a fofoca? Eu já vou fazendo aqui e vou falando. Gente, vamos então escurecer e clarear. Vamos pegar aqui a base 2 para escurecê-la. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês vão escurecer, não use esse aqui, porque vocês vão ter que usar isso aqui para criar isso aqui. Só que criar essa cor aqui com isso tudo aqui é mais difícil, porque as proporções são diferentes, né? Então, o azul vai ser diferente, a quantidade do vermelho vai ser diferente do que da amarela. A amarela vai ter muito mais,
Nesse caso do BT Velvet, né, que a gente já sabe que o vermelho ele sobressai o azul por conta da pigmentação, o vermelho vai ter menos e o azul vai ter um pouquinho mais. Então, assim, isso tudo depende do produto que você utiliza, mas num geral seria assim, mais amarelo, bem pouquinho de nada de azul e médio de vermelho. Esse seria a proporção para criar um marrom. No caso, acho muito mais fácil usar o marrom. Beijo, tchau, já acabou, é isso aí. Gente, BT Velvet, pelo amor de Deus, mais facilitado do que isso, impossível. E aí eu vou criar, vou pegar esse marronzinho aqui e vou trazer pra cá aos pouquinhos. Que também não pode ficar caricata, né? Não pode ficar aquela coisa assim, ai, nossa, que esquisito. E aí se precisar mexer no subtom, porque esse BT Velvet aqui ele é bem avermelhado, ó. Tá vendo? Bem avermelhado. Eu posso utilizar um pouquinho do azul e do amarelo, se eu quiser, né, para dar uma mexidinha. Ou eu posso usar um marrom mais, né, mais frio, no caso. Mas vocês entenderam a lógica aqui? O marrom, ele já é as 3 cores juntas, primárias. Então, você consegue usar só ele para escurecer. E olha como já escureceu aqui, tá vendo? Já escureceu. Vou botar um pingo do azul. E esse azul, ele vai quebrar um pouco, ó, tá vendo? Saiu aquele rosão, assim. O azul, ele quebra um pouco, saiu um pouco do rosão, ó. E aí eu posso botar um pouco de amarelo também, de repente. Só que lembrando que o amarelo sempre clareia, ainda mais esse amarelo aqui, que tem branco junto, tá? Usem sempre esses amarelos mais puros, tá? Mesmo assim, no geral, o amarelo, ele é uma cor que costuma clarear. Mas, ó, aqui como eu já tinha botado o marrom e o azul, ele escureceu, tá vendo? Tá vendo que a diferença aqui, ó, vou espalhar bem a cor de cima com a cor de baixo, olha como escureceu. E tá cor de gente, não tá cor de alienígena, tá cor de gente, tá? Escurecer é mais difícil do que clarear. Escurecer é mais difícil do que clarear. Então, Natane, clarear, como é que é? Clarear é muito fácil, é só botar branco. Simples assim. Então, eu vou pegar a cor que eu escureci e vou colocar branco. E aí eu clareio até a cor que eu quiser. Eu posso chegar lá no albino. Ai, gente, hoje... O que aconteceu? Eu vi uma pessoa... Eu fui no shopping. E eu vi uma pessoa albina. Mas albina. Eu nunca tinha visto, eu acho, pessoalmente. Cílios brancos, sobrancelha branca, cabelo branco. Pessoa extremamente branca. E aí eu fiquei com muita vontade, muita, de pedir pra ela a foto. A foto não, o telefone... pra fazer uma maquiagem, que essa menina era linda. E aí eu falei, meu Deus, eu vou, não vou, acho meio invasivo, tô no banheiro, a menina tá no banheiro, não sei se tem a ver, né, um negócio assim, parece meio esquisito. E aí eu vi que ela ficou meio com vergonha, ela se agachou assim, e não levantou nunca mais. E eu fiquei assim, vai levantar, não vai levantar? Não levantou, aí eu falei, tá, acho que deixa quieto, acho que tô sendo invasiva, eu vou embora, que essa menina daqui a pouco vai me denunciar, ficar encarando ela. Enfim, eu gostaria muito. Eu ainda acho que eu devia ter perguntado, né? Ó, clarear é muito mais fácil. Clarear é muito mais fácil. Então, eu posso clarear com o branco aqui até onde eu quiser. Até onde me permitir aqui, né? Porém, cuidado com as cores mais escuras. Eu vi que teve uma pergunta aqui que foi o seguinte, Natane, até que cor eu posso usar o branco? Depende da marca, né? Porque vai ter marca que você não vai poder usar em todas as cores, vai ter marca que você vai usar mais, menos, depende. Agora, eu posso dizer pra vocês da Col. Da Col é até a 8. Aliás, a 7, desculpa, doida. Até a 7. A 8 e a 9, que são cores já de pele negra. A 8 é uma cor de pele negra avermelhada. Se você coloca branco, ela vira rosa. Ela não fica cor de pessoa. Ela fica rosa, parece rosa Barbie. E a 9... Se você colocar branco, ela vira um verde, porque ela é muito intensa, tá? Então, a 8 e a 9, se você adicionar branco, não fica uma cor de gente, ela fica uma cor, sei lá, assim, colorida, não fica cor de pessoa, sabe? Se você botar o branco. Já a cor 7 pra baixo, de boas aça, você consegue super clarear, vamos colocar 6 aqui. Lógico que sempre, talvez, você possa também mudar o subtom, né, caso precise. E aí tem pessoas que vão falar assim, Natane, mas se eu colocar o branco... Ui,
muda o subtom também? E a resposta é não. O branco, ele não muda o subtom. Não tem como, gente. Para mudar o subtom, você precisa de vermelho, amarelo ou azul. Não tem como mudar subtom com branco. O branco, ele só é luz. Ele só clareia. Então, não tem como. Possível. Ó, vamos lá. Aí. Teve gente que falou antes assim... Natane, eu acho a base 6 laranjada. E eu falei assim, ela não é laranjada. E a prova real, sabe a prova real que eu te fazia na aula de matemática? Tá aqui, ó. Ela não é laranjada. Porque se ela fosse laranjada, o subtom dela estaria mais salmãozinho, mais coral. Que é o que acontece com a 4. Se você coloca branco na 4, ela fica salmãozinha, assim. Ela fica tipo assim, sabe? Porque ela é laranjada. A 6 não é. E quando você bota branco, você descobre que ela não é. Porque o branco, ele revela a cor, o subtom que tá ali. Ele não muda, não tem como, tá? Não acinzenta? Depende. Se você usar um tom muito alto, tipo uma cor de pele negra, provavelmente é acinzenta. Então, você tem que saber até o limite ali, né? De onde ir. Mas, por exemplo, vai ter pessoas que são acinzentadas, gente. Vocês têm que entender também que ser acinzentado não é um problema. Lembra que a colorimetrista lá da Col falou assim, Natane, você que é neutra, que é acinzentada? Sim, as bases neutras são acinzentadas e tem pessoas assim. Então entendam que isso também não é um problema, né? Acinzentar não é algo que nunca pode acontecer. Muitas vezes você vai maquiar uma pele negra que ela é acinzentada. E se você usar uma cor quente, um laranja, não vai estar certo. Né? Eu tinha, por exemplo, eu tenho, na verdade, uma modelo, que ela é a cor 9 da Col. Eu criei a cor 9 por conta dela. Antes a gente ia ter 8 cores só, daí depois dela eu decidi fazer 9 cores. E só pra você ver, a menina é cinza. Então a base 9, ela é cinza. Porque ela foi feita pra ela, pra aquele subtom retinto, né? Negra retinta. Então a gente trabalha assim, com algumas cores acinzentadas. Isso não é um problema. O que você precisa é entender que se ela cinzentou, você tem como mudar ainda, tá? Então, por exemplo, essa daqui, a gente vê claramente que ela não era laranjada porque ela ficou mais esfriada. No caso, se eu quiser deixar ela mais amarelada, é botar um pinguinho de amarelo e é isso aí. Fechou, entendeu? Ó, vou botar um pinguinho de amarelo aqui, só pra vocês verem. E a gente podia brincar disso aqui por horas e horas. Eu vou tirar um pouco só, porque esse da Danessa, ele é bem forte. Senão vai virar tudo um amarelo aqui e vai acabar com o meu... Ó, tava meio acinzentada, não tá mais. Não tá mais, tá vendo? Não está mais acinzentada, eu deixei amarelada. Olha como tava antes aqui, dá pra ver um pouquinho, ó. Então, assim, acinzentar não é um problema, assim como desacinzentar também não, tá? Então, gente, colorimetria... é vida, eu acho que todo maquiador, eu acho não, tenho certeza, vocês precisam aprender a mexer com tudo isso aqui, pra vocês atender bem plenas, assim, ó, com essas cores aqui, deu, acabou. Não, tem que ter uma de pele negra também, e daí acabou. Daí é isso, vida que segue. E se você precisar criar, você cria. E aí, uma coisa até que eu queria deixar bem claro aqui pra vocês também, é que utilizando o BT Velvet... O BT Velvet você pode utilizar na pele blindada também, tá? Tem muita gente que tem dúvida. Ah, mas se eu colocar o BT Velvet, não vai estragar minha pele blindada? Não, não vai. O BT não vai, o Color Fix não vai. Eu já testei com o Medita Make, não vai. Porque a gente usa tão pouquinho que não vai fazer diferença. Inclusive, quero deixar de novo aqui o recado. Quem ainda não está no pele blindada, o link está lá na minha bio. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui. Ah, e vou falar só antes de terminar de vez aqui dos produtos, né? Dos produtos não, do negócio de ontem, eu vi vocês falando ali. Teve gente que perguntou aqui quais os produtos, né? Por isso que eu falei. O que vocês acham que é? Eu não posso falar, não fui liberada para falar. Mas saibam que sim, a gente foi fazer coisa de lançamento, produto novo. Mas que produto que é? Daí não sei. Daí não fui liberada. Qual seria a base para pele negra? 7, 8 e 9. 7, uma pele negra amarelada. 8, avermelhada. 9, acinzentada e retinta. Tô curiosa demais. Blush, corretivo, iluminador, blush, corretivo, é isso que o pessoal tá falando mais. Corretivo vocês não desistem, né? Corretivo assim, desde 2020.
Essa do corretivo eu já não aguento mais. Mas o blush, iluminador, bastante